Senhor, ó Deus, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para compreender as verdades sagradas da Tua Palavra. Fortaleça-nos, ó Deus, fortaleça-nos para, como filhos atentos, possamos, ó Deus, acatar a Tua Palavra em nosso coração e praticá-la para a Tua glória e para o nosso proveito. Fica conosco, ó Deus, assim oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 6, continuando a exposição do Sermão do Monte, na oração dominical. Oração do Pai Nosso, como assim é chamada. Fazer a leitura toda, como de costume, do verso 9 ao verso 13. Na verdade, nessa ocasião, nós vamos fazer a leitura até o verso 15. Nós vamos unir aqui esse anexo, que já está fora, mas diz respeito ao que nós vamos tratar agora pela manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, essa, então, é a continuação daquilo que vimos no domingo passado. Segue aí o versículo 12 ainda. Nós vamos nos deter agora, então, na segunda parte do verso 12. Na semana passada, no domingo, nós falamos sobre a primeira parte. E perdoa-nos as nossas dívidas. Então, agora nós vamos nos deter nessa segunda parte. Na ocasião, nós não avançamos aqui na exposição, justamente para não se tornar cansativa e demasiadamente longa a exposição. Mas como temos aqui, essa petição envolve o perdão que recebemos da parte de Deus, parte do nosso Pai, com o perdão que então agora devemos conceder àqueles que pecam contra nós. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essas palavras são postas aqui como uma condição da petição anterior e incluem um motivo para isso, cujo paralelo de Lucas nos indicam como, vem nesses termos escrito: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, ou a todo o que nos deve. William Perks, comentando esse trecho, essa exposição de Mateus capítulo 6, verso 12, argumenta com exatidão que o nosso Senhor acrescenta isso por motivos importantes, até mesmo para contradizer a fraude da hipocrisia de nosso coração corrupto, que teria recebido o perdão de Deus e ainda assim não poderia ou não perdoaria o nosso irmão, nem abandonaria a prática do pecado. Então, essa condição aqui que temos, nessa segunda parte, indica que, como filhos de Deus, temos que exercer misericórdia em relação ao nosso próximo. Como resultado, ou como um efeito resultante da misericórdia divina em relação a nós. Sendo este
a evidência daquele, ou seja, o perdão que nós concedemos, o perdão que nós damos ao próximo é consequência dessa graça, da misericórdia de Deus dispensada sobre nós. Ou seja, o perdão concedido por Deus é um imperativo à concessão de perdão ao nosso próximo. Aquele que foi perdoado é conduzido invariavelmente à disposição, a essa plena disposição de perdoar o seu próximo, independentemente do que lhe possa ter sido feito. E nós temos muitos textos nas Escrituras que apontam para isso, porque às vezes quando nós falamos em relação a conceder perdão, a dar perdão, independente, quando nós usamos essa palavra independente de qualquer questão, nós temos reservas. Nós costumamos levantar questões e colocar ali determinadas condições. Não, só se for assim, só se for nesses termos, se for naqueles termos, não. A palavra de Deus não nos ensina por aí, ela não nos ensina dessa forma. Nós vamos observar aqui alguns textos que eles nos apontam exatamente o contrário e tem como base, tem como fundamento o próprio perdão de Deus dispensado sobre nós. Que quando tratado em questão de dívidas, seria algo impagável. Mas que mesmo assim, nos foi perdoado. Por graça e misericórdia. Então é isso que temos aqui e que será alvo da nossa consideração agora pela manhã. Verso 12, unindo aí as duas partes, lendo o verso 12 por inteiro. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quando nos atentamos para as palavras do Senhor, aqui, nós vamos, irmãos, perceber a importância desse tema para a vida cristã, para a nossa vida dentro dessa família da aliança, dentro do povo de Deus. Um tema essencial. E o que é interessante perceber aqui é que imediatamente após concluir o conteúdo da oração dominical ensinada até o verso 13, ela se encerra aí, ele retoma esse assunto de perdão e da nossa relação com o próximo nos versos 14 e 15, já fora da oração, como uma espécie de lembrete, ou ainda como uma forma de alerta diante de um tema tão importante, dizendo, verso 14, veja bem, termo que é empregado inicialmente, porque, explicando essa relação, ele retoma isso, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Verso 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Primeira questão que precisamos perceber aqui e responder é: o Senhor estaria aqui dizendo que para recebermos o perdão de Deus, dependemos de concedê-lo a alguém, no sentido de uma base de troca? Faça isso, o Senhor faça isso. Seria nesse sentido? Inicialmente falando, e nós precisamos perceber essa relação, podemos dizer que isso soaria contrário a todo o restante do Novo Testamento que nós estamos expondo aqui, que é pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós. Mesmo assim, Jesus assevera que se não perdoarmos ao nosso próximo, não se pode ter ou não se pode esperar esse perdão da parte de Deus. Então nós temos aí essa questão. Então nós precisamos reconhecer que essa segunda parte do verso 12, que nós estamos considerando, que envolve a nossa disposição em perdoar, unida ao seu anexo no verso 14 e 15, não pode ser entendido como uma espécie de mérito
que nos dá crédito para conseguirmos um perdão, ou o perdão ensinado na primeira parte da oração do verso 12. Jesus não está colocando aqui um crédito. Ele não está colocando aqui um crédito sobre quem perdoa, para chegar diante de Deus e dizer: olha, Senhor, eu perdoo, viu? Eu tenho perdoado, tenho feito ali. E agora então o Senhor me garante aí o perdão. Hein? Como se fosse uma base de troca, como se fosse algo imposto ao Senhor por meio de um determinado procedimento. Precisamos entender isso. O que o Senhor está ensinando aqui é que quem tem perdoado as ofensas sofridas pelo próximo revela o caráter de quem pode se dirigir a Deus como Pai perdoador. O ponto é esse. E é interessante percebermos isso porque Jesus pressupõe aqui uma vida redimida, sem hipocrisia. Lembra como ele começou ensinando e falando aqui, antes, aquelas coisas que precedem essa oração, ele ensinando aos seus discípulos, ele chamando os seus discípulos e os distinguindo dos demais homens religiosos, que diz respeito ali aos escribas e fariseus hipócritas, cheios de rivalidades nos seus corações, cheios de ira, assassinato, adultério, cheios de coisas contra o seu irmão, no seu próximo, no coração, mas se dirigiam a Deus com aquelas orações longas. Então, o ponto aqui é percebermos isso. Jesus pressupõe aqui uma vida redimida, sem hipocrisia, ou seja, diferente dos escribas e fariseus, vivida sob o poder desse perdão recebido do alto, e que com relação ao seu próximo tem exercido graça, perdoando-lhe ou perdoando-lhes suas dívidas. Então, o pressuposto aqui é que o homem que está pedindo perdão a Deus já perdoou os que estão em dívida com ele. Caso contrário, meus irmãos, estariam hipocritamente se dirigindo a Deus a bem da sua própria consciência egoísta, a fim de se eximir de culpa e de parecer reto aos seus próprios olhos. Calvino, nas Institutas, argumenta da seguinte forma. Isso aqui é interessante nós percebermos. Ele diz: não que seja prerrogativa nossa redimir a culpa de delito e ofensa, a qual pertence só a Deus. Mas ele continua, né? Ele continua. Com efeito, esta é nossa obrigação. E aí vem a observação: excluir deliberadamente do coração a ira, o ódio, o desejo de vingança e esmagar a lembrança das injustiças recebidas em deliberado esquecimento. Em deliberado esquecimento. Por essa razão, e tendo isso como pressuposto, não se pode pedir perdão, não se pode pedir a remissão dos pecados, a menos que nós mesmos perdoemos também as ofensas dos homens, daqueles que nos têm ofendido, que têm agido de forma injusta, muitas vezes conosco. E ele continua dizendo e argumentando nesse sentido: se retermos o ódio no coração, meditarmos sobre ele e até considerarmos vingança contra alguém, ou pior ainda, se não nos esforçarmos, e aqui a coisa fica mais estreita, viu? Se não nos esforçarmos sinceramente para buscar a reconciliação com os nossos inimigos, conquistando-os com gestos de bondade e ganhando sua estima, então, ao fazer essa oração, estamos pedindo a Deus que também não perdoe os nossos pecados, afinal, estamos solicitando que Ele haja conosco da mesma forma como tratamos os outros. Como tratamos os outros. Abra o texto de Mateus 7, mais adiante.
Mateus 7. Ainda no Sermão do Monte. Verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também fazei. Fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, como filhos de Deus, como aqueles que receberam perdão de uma dívida incalculável, precisamos olhar para esse tema, olhar para essa realidade com grande responsabilidade. Com grande responsabilidade. Saber que aqui é o ponto onde nós estamos exibindo ao mundo, aqueles que estão a olhar para as nossas vidas, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus revelada no Evangelho, revelada na vida, na morte, na ressurreição de Cristo Jesus. Esse é um tema fundamental na nossa vida. Se nós não vivemos isso, se nós não agimos de tal forma, se nós não temos a responsabilidade de diligenciarmos as nossas vidas sobre essa verdade, ainda que isso nos custe, e custa, nós estamos de braços dados com os fariseus e escribas hipócritas, reprovados e condenados pelo Senhor Jesus Cristo, porque não tem como, segundo as Escrituras, não tem como você viver uma vida cristã na realidade do povo de Deus, nutrindo em seu coração qualquer tipo de ressentimento que macula a honra, a dignidade do outro. O ponto aqui é que o homem que profere as palavras perdoa-nos as nossas dívidas, mas não perdoa as ofensas do próximo, nem ao menos entendeu o peso do seu próprio pecado. Se houvesse entendido, à luz de ter seus pecados perdoados, ele estaria pronto a perdoar o seu irmão, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí é de profunda necessidade o que Sinclair comenta no seu comentário de Mateus, no Sermão do Monte. Ele diz, preste bastante atenção nessas palavras: caso as palavras, e aí entre aspas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, travem em nossas gargantas, se elas não podem ser ditas sem que os nomes e os rostos daqueles a quem nos recusamos perdoar venham à mente, então a primeira parte de nossa oração, perdoa-nos as nossas dívidas, cai por terra. Ambas as partes são indissociáveis, pois o homem que sabe o que e quanto deve diante de Deus, enquanto volta-se a Ele por perdão, é um recipiente de tamanha graça, de modo a ser inevitavelmente impulsionado a compartilhá-la com os demais. Uma vez que Deus nos amou, devemos nós também nos amarmos uns aos outros com o amor demonstrado pelo perdão. Com o amor demonstrado no perdão. E aqui, meus irmãos, se aplica aquele ensino anterior do Senhor, onde aprendemos que não podemos prestar-lhe culto agradável, ou mesmo nos dirigir, adorá-lo, né? Ou mesmo nos dirigirmos a Ele em oração pelo perdão dos nossos pecados, se a nossa relação com o irmão está qualificada em alguma dessas disposições de ofensa, vingança, ódio, seja lá o que for.
contrária ao bem e à promoção da honra do nosso próximo. Nosso culto não é agradável a Deus. Nosso culto não é agradável a Deus. A nossa oração se torna uma oração farisaica, hipócrita. Esse é o ensino que temos. Volte, Mateus 5, versos 23 a 26. Mateus 5, 23 diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. As expressões, algumas coisas contra ti e entre em acordo com o teu adversário, indicam alguma dívida ou ofensa, ou ainda algum desacordo que pode até acontecer entre irmãos. Muitas vezes isso acontece, mas que não deve ser alimentado com ressentimentos ou pensamentos de vingança, de ódio, mas antes deve ser reparado. Deve ser reparado. E isso só pode ser feito através do exercício da misericórdia e do perdão, dessa graça dispensada sobre o próximo. O que é evocado aqui é exatamente isso: o exercício da graça e da misericórdia em relação ao próximo, sem o qual o nosso culto e a nossa relação com Deus se torna abominavelmente hipócrita. Abominavelmente hipócrita. E é interessante como às vezes o nosso coração corrupto, quando é confrontado diante dessas realidades, busca-se sair pela tangente, buscando algum subterfúgio, alguma desculpa, usando mais, foi assim por causa disso, mais. Não tem mais aqui, irmãos. Entenda isso. Não tem mais aqui. Não há justificativas plausíveis que derrubem esse ensino da palavra, que derrube esse ensino da palavra de Deus no seu lugar na vida cristã. E talvez o texto que nos traga mais luz sobre as palavras de Jesus aqui, nos versos 12, 14 e 15, seja o de Mateus 18. Abra Mateus 18, 21 a 35. Texto conhecidíssimo nosso, né? Mas vamos a ele. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Veja, as condições já sendo colocadas. Até 7 vezes, isso tem todo um contexto, mas não nos cabe aqui. Agora veja o verso 22. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Verso 26.
Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora. E, olha a palavrinha, perdoou-lhe a dívida. Agora veja o verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor, tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meus irmãos, eu queria chamar a atenção aqui para um ponto muito significativo nesse texto que acabamos de ler em relação ao texto que estamos expondo em Mateus, que é o contraste entre os valores das dívidas, que realça a profundidade do perdão divino em oposição às reservas, à dureza que às vezes se encontra em nosso coração em relação a alguma ofensa sofrida por alguém. O primeiro exemplo representa uma dívida de 10.000 talentos, uma quantia astronômica, impossível de ser paga por qualquer pessoa naquela época. Essa dívida representa a nossa condição diante de Deus, completamente incapazes de quitar o débito dos nossos pecados por meio dos nossos esforços. Isso nos indica que somos perdoados inteiramente pela graça divina. Pela graça divina, pela bondade de Deus. Por outro lado, e aqui está esse contraste que nós precisamos aprender, o ensino aqui, o segundo exemplo, mostra uma dívida de 100 denários. Uma quantia relativamente pequena, possível de ser paga com algum esforço. Essa dívida simboliza as ofensas que sofremos de outros, que embora possam ser significativas, são infinitamente menores em comparação com o perdão que recebemos de Deus, mas que em muitos casos nos tornamos duros, irreconciliáveis, indispostos a agir com graça para com aqueles que nos causam algum dano. E aqui eu pergunto, qual é o nome disso? Qual é o nome que se dá para alguém que chega diante de Deus e pede por um perdão, por uma graça, mas ele mesmo está indisposto a fazer uso dessa graça para com aqueles que os devem? Hipocrisia, o nome. A gente pode chamar de qualquer coisa. Você pode dar o nome que quiser, para parecer bonito e para amortecer a sua consciência, no dia a dia, na dita vida cristã. Você pode dar o nome que você quiser. Isso aí
Poxa vida, eu sofri tanto, sabe? Pode dar o nome que você quiser. Mas segundo as Escrituras, isso é hipocrisia. O ponto aqui é, se estamos de fato em Deus, nós temos recebido perdão incalculável. E se recebemos tal perdão, não deveríamos nós perdoar nossos devedores, cujos pecados são infinitamente menores do que os nossos em relação a Deus? Então aqui, meus irmãos, exatamente aqui, nós devemos perceber essa relação que existe entre fé salvadora, que nos põe em filiação com Deus pela graça, e a nossa obrigação de expressar por fé essa mesma graça exercida sobre nós para com aqueles que pecam contra nós. Não podemos aceitar a vida cristã sem o que vem incluso nela. E eu queria aqui que vocês olhassem, que nós víssemos que esse não é essa não é uma interpretação minha, e que não é uma interpretação que alguém pode fazer aleatoriamente. Não, esse é um ensino, é um apontamento bíblico a uma. Eu queria que você percebesse como isso é apresentado nas Escrituras, no que diz respeito à vida da igreja, à vida dos filhos de Deus. Nós vamos abrir três textos. Abra primeiro em Efésios 4, 32. Efésios 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Veja a base e veja o fundamento para o nosso perdão, como também Deus em Cristo vos perdoou. Colossenses 3, 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Mais uma vez, a base, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E por último, Tiago 2, 13. E aqui é um tom grave de alerta. Tiago 2,13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É interessante, irmãos, percebermos essa relação, né? Que os elementos que estão envolvidos em nossa salvação, eles apontam, eles servem, funcionam como analogia, como uma analogia para entendermos essa relação entre a graça de Deus em nos perdoar e o perdão que concedemos em relação ao próximo, para que então não venhamos a supor ou distorcer esse ensino que Jesus está falando assim: perdoa-nos as nossas dívidas assim como perdoamos os que nos têm ofendido, para que não confundamos essa relação como algo meritório, porque eu faço, então agora Deus é obrigado a fazer. E eu acho extremamente importante o que o William Hendricks comenta nesse sentido em seu comentário de Mateus. Veja, ele diz assim: assim é com o perdão e também com a salvação de forma geral. E aí ele desenvolve:
Não somos salvos sobre a base da nossa fé, como se a fé tivesse poder inerente de alcançar a salvação. Somos salvos pela graça, como diz Efésios 2:8. Todavia, a fé tem de estar presente se temos de ser salvos. Por isso, como está escrito, pela graça, mediante a fé. A fé e uma de suas manifestações, a saber, a disposição de perdoar, são condições que devem ser reunidas e exercidas, caso a salvação e seu componente, o perdão, sejam recebidos. Nós devemos crer, nós devemos perdoar. Deus não faz essas coisas em nosso lugar. Entretanto, é Deus quem planta em nosso coração a semente da fé e da disposição perdoadora ao salvar-nos. Ao salvar-nos. Irmãos, aqui nós vemos a importância desse tema para a vida cristã, a saber, no exercício da misericórdia, no exercício do amor, paz, reconciliação e perdão. Nós podemos, de alguma forma, ver aquilo que é invisível aos olhos humanos, que é a nossa salvação. Aqui, através desse exercício, ela se torna visível como um monumento diante dos olhos do mundo, diante dos olhos de todos quantos podem ver. Essa salvação fica evidente quando agimos como Deus agiu para conosco, em graça e misericórdia, quando somos ultrajados, quando somos ofendidos. Aqui a nossa salvação se torna visível, um estandarte que aponta para Cristo e que recomenda o Evangelho ao mundo por meio do nosso testemunho vivo. Por meio de uma vida redimida, de uma vida sincera, mesmo sob o efeito do pecado, diante de toda a nossa fraqueza, fragilidade. A marca mais infalível da graça verdadeira na vida de um homem é a prática do amor de Deus. A prática do amor de Deus nas obras de misericórdia para com aqueles que nos infligem o mal, que nos ofendem, que nos trazem a prejuízos. Às vezes nós pintamos uma vida cristã muito cor-de-rosa. Às vezes nós pintamos uma vida cristã, sabe? Aqui nós somos chamados a uma realidade dura, mas que precisamos ter cuidado. Precisamos olhar para a nossa vida e vermos esses traços de dureza, esses traços de falta de misericórdia, falta de amor, falta de perdão, e vermos que isso é um indicativo muito sério de que não estamos no perdão de Deus. Como os textos que nós lemos. Como vem aí, logo na seguida, o próprio Senhor Jesus trazendo novamente isso. Porque, verso 14, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Cristo, ao ligar aqui nosso perdão ao próximo com o perdão de Deus para nós,
prover-nos um sinal notável de sua graça sobre nós. A saber, uma mente e um coração prontos e dispostos a perdoar. Corações dispostos a perdoar o próximo que o ofendeu. Nossa inclinação para a misericórdia na subjugação do desejo de vingança quando agem errado conosco, dá garantia, isso que temos aqui, nesse porquê do Senhor, explicando o anexo, dá garantia à nossa consciência de que encontraremos misericórdia nas mãos de Deus. Eu queria concluir aqui dizendo essas palavras. Aqui, irmãos, nós somos admoestados a prestar atenção em nossos corações, em nós mesmos, para um pecado comum em todas as épocas, gravado em nós, porque ele é gravado em nossa natureza, a saber, esse desejo de vingança. Quando somos ofendidos, quando somos depreciados em algum aspecto, o que nutre, o que promove a falta de amor, de perdão, de reparação, é exatamente esse sentimento de satisfazer a sua vingança, de sair por igual. Não deixe que isso penetre em seus corações, que não nutramos isso, como que algo nos tenha sido tomado, tenha nos sido tirado de forma até mesmo injusta, nós então queremos reparar isso por meio de vingança. A malevolência, o rancor, o desejo de que a pessoa se dê mal. Esses não são sentimentos cristãos. É óbvio, né? Mas tem que ser dito. Tem que ser dito. Porque às vezes nós nos fiamos na nossa própria justiça. Como se nós tivéssemos perdoado aquela pessoa, então ela sairia impune, então ficaria tudo por isso mesmo. Não é assim. O ponto é que a justiça não pertence a você e a mim. A justiça pertence a Deus. Ele vingará, Ele fará. Ore ao Senhor, perdoe. Independente do quanto isso custe a nós. Minha é a vingança, diz o Senhor. Tenhamos cuidado, irmãos, quanto à nossa vida, para que não sejamos lançados aos verdugos. E moídos. Eu acrescento mais aqui, viu? Isso talvez seja espantoso para muitos. Mas com relação a essa entrega, para que seja, o ponto ali é esse, né? É o apontamento para que a própria operação do mal que desejamos venha de alguma forma a nós e que nos moa e que nos esmague. O Senhor pode fazer isso até mesmo com seus filhos. Não pense você, eu não posso ser entregue dessa forma, eu não posso. O que vem em seguida vai nos ensinar justamente esse ponto.
no pedido que vem. Não nos deixeis cair. Não nos deixeis, o termo ali ele aponta nessa direção, não nos entregue ao mal. Não nos entregue aos intentos do maligno, não nos entregue. E às vezes nós nos fiamos na nossa eleição, a tal ponto de desconsiderarmos essas coisas. Eu te mostro, nós podemos ver em centenas de textos bíblicos, Deus entregando os seus próprios filhos para serem moídos, para serem provados. Quando nós estamos aqui diante dessas palavras, que o Senhor nos alerta quanto a essa necessidade de perdoarmos, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Isso aqui cabe, isso aqui inclui aquilo que vimos, mesmo como filhos de Deus. Nós permaneceremos por um período sob o rosto virado do nosso Pai, sofrendo as punições temporárias, como lemos na confissão de fé. É isso que queremos? É isso que é a vida cristã? Entregue a dureza do coração? Não, irmãos. Não, tenhamos cuidado para com isso. Um cuidado especial sobre essa área da nossa vida. Nós não podemos brincar de salvação, perdão e misericórdia. Nós não podemos brincar com isso. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Mas ainda assim, agimos assim quando nos aproximamos dele em oração e lhe suplicamos aquilo que nós mesmos não estamos dispostos a dar ao próximo, o perdão. De Deus não se zomba. Isso não é brincadeira. Nós precisamos olhar para esse tema, olhar para essa realidade e nos aproximarmos de Deus com o coração reto e sincero, contando com a sua graça, contando com a sua misericórdia, mas agindo da mesma forma para com aqueles que nos fazem o mal. Que essas verdades, irmãos, estejam gravadas em nosso coração, que recebamos do alto essa graça para vivermos assim. Vamos orar. Pai bondoso, te agradecemos, ó Deus, porque isso que acabamos de ouvir, essas verdades, ó Deus, elas tocam o nosso coração, nos trazem temor, de tal forma de nos levarmos, ó Deus, nos levar ao entendimento do que de fato é a vida cristã, sendo vivida sob esse perdão que recebemos, algo incalculável, Pai. Senhor, não nos permita brincar com isso no dia a dia. Nos ajude, ó Deus, nos ajude a pormos em prática cada ponto que vimos aqui para a Tua glória, para que não sejamos, ó Pai, levados a uma condição de juízo. Assim oramos, ó Deus, em nome do Teu Filho. Amém.